Vamos começar. Oi para todo mundo, boa noite, pessoal. Abre aí o material para quem trouxe. A gente começa a falar hoje da formação do processo. Então nós passamos um tempo revisando vários pontos sobre o processo civil que vocês estudaram durante a teoria geral do processo, disciplinas anteriores que vocês tiveram. Hoje a gente vai trabalhar então com a formação. Vamos iniciar conversando sobre a formação do processo, até para que a gente entenda alguns desdobramentos disso. Vamos lá. Quando a gente pensa em formação do processo, eu peço que você que trouxe o código abra no artigo 312 do CPC. E aí, a partir da leitura do artigo 312, nós vamos compreendendo como que acontece essa formação do processo, como que o processo ele aparece, de que maneira ele existe de forma válida, podendo produzir os efeitos esperados. Leia para nós, jovem, por favor, o 312. Considera-se proposta de ação quando a petição inicial foi protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quando ao réu os efeitos mencionados no artigo 240. Depois que for validamente citado. Perfeito. Então nós temos dois momentos muito peculiares quando nós pensamos no artigo 312 e na formação do próprio processo. O primeiro momento é quando que ele é proposto, né? Quando que a ação ela é proposta? No momento do protocolo. Então, a propositura ela se dá no momento do protocolo. Ok. E esse protocolo ele acontece de que maneira? Bom, se for o ProJude, você vai cadastrar essa ação no sistema, que é um método chatíssimo, diga-se de passagem, de fazer. Uma das coisas mais chatas que você tem para fazer no seu estágio, posteriormente no seu trabalho, é cadastrar a ação. E aí cada sistema eletrônico que nós temos tem um mecanismo de cadastramento. Infelizmente, o nosso judiciário ele não unificou a estrutura eletrônica de processos. Então nós temos o ProJude no Paraná, se for em São Paulo é ESAGE, a Justiça Estadual. Aí se a Justiça Federal é PROC, pelo menos Justiça Federal é um só, o país todo. Justiça do Trabalho, PJE. Então cada um de um jeito, então é bem complicado você acabar tendo que administrar tudo isso, porque não basta só saber manusear o processo, você acaba tendo que saber mexer com esse tipo de programa, com essas plataformas, né, de recebimento de ação. Então, enfim, quando você protocola ou protocoliza, protocolizar é um verbo que também existe e que algumas pessoas acham que está errado. Não, protocolizar é um verbo inclusive utilizado pelo código. Quando você protocola ou protocoliza, tanto faz, neste momento a sua ação é proposta. Só que então imagine a seguinte circunstância: neste momento a ação é proposta, mas no momento em que eu, autor, proponho uma demanda, o réu não é imediatamente informado da existência dessa demanda. O réu ele será trazido ao processo por meio da citação. Você já sabe que citação é o meio pelo qual o réu é trazido, se torna ciente acerca do que está acontecendo. E é bacana que o próprio 312 nos traz esse complemento. E aí ele diz na parte final, deixei em roxo para você, né? A propositura da ação só produz efeito quanto ao réu depois que for validamente citado. Então, propositura, momento do protocolo, efeitos ao réu. Quando ou a partir da citação válida. Então, quanto ao réu, os efeitos são produzidos a partir do instante em que ele for validamente citado. De maneira geral, meus caros, a gente vai falar sobre citação. Quando que a citação é válida? De maneira geral. Alguém se lembra? Quando o réu ele tem necessidade da citação dele mesmo, não é? Eu não entendi, desculpa, não ouvi. Quando o réu ele recebe
recebe a citação por ele mesmo. Perfeito. Mesmo assim. Como que a gente coloca isso de uma maneira muito simples? Citação válida, em regra, é citação pessoal. Então, via de regra, essa citação válida é a citação pessoal. Toda a citação para ser válida tem que ser pessoal? Nós temos exceção. A gente vai falar sobre isso. Tem citação por edital. Ela é válida e não é pessoal, mas existe um motivo. O réu se encontra em local incerto e não sabido. Então nós temos essas perspectivas. É bacana que ele fala, né? Produzirá os efeitos previstos no artigo 240. E o que fala o artigo 240? O artigo 240 é um artigo de fundamental importância dentro da estrutura do processo, porque ele vai falar dos efeitos da citação válida. Efeitos da citação válida. Então, pelo artigo 240, nós temos ali a indicação dos efeitos da citação válida. Então, citação válida, ela torna prevento o juízo, induz litispendência, interrompe prescrição, vários efeitos ali previstos. Alguém lê, por favor, 240? Tem até aqui embaixo, né? A citação válida ainda, quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora ao devedor. Ressalvado e disposto nos artigos 397 e 398 da Lei nº 10.406. Aí são os efeitos da mora previstos no Código Civil, né? Quando ele cita essa lei, ele está se referindo ao Código Civil. Uma regra muito importante que nós temos no artigo 240 é o parágrafo 1º, que vai falar da interrupção da prescrição, que ela vai retroagir a data da propositura da ação. Por quê? Presta atenção aqui, meu caro, e aliás, jovem, isso é uma sacada que você precisa ter quando você está diante de um processo, mesmo porque nós temos várias citações que são eivadas com algum tipo de vício. Pela regra do Código, a citação interrompe prescrição, e como a gente já sabe, o réu ele não é citado no momento em que a ação é proposta. Se você pega, por exemplo, uma ação, seja ela de cobrança ou uma ação de execução, é comum que o credor deixe para cobrar judicialmente muito próximo do prazo prescricional, porque ele vai tentando receber numa boa, ligando até para gastar menos. E aí você pega uma pessoa que protocola uma ação faltando uma semana para prescrever. E isso não é difícil de acontecer, isso acontece bastante. Provavelmente, quando o réu for citado, já vai ter dado o prazo da prescrição, já vai ter passado essa uma semana, não vai demorar só uma semana para o réu ser citado. O que acontece? Quando a citação for válida, essa interrupção, ela não é da citação, ela vai retroagir a data da propositura. Por isso que, ainda que o réu demore 1 mês, 2 meses para ser citado, esse processo não será prejudicado pela prescrição, porque a suspensão dessa prescrição, na verdade a interrupção, ela volta a correr de novo, vai retroagir a data da propositura, ou seja, uma semana antes da prescrição acontecer. Mas qual é o problema? A sacada que a gente tem que comentar. Nós podemos ter um processo, principalmente processos que você... Uma dica, tá? Quando você terminar a faculdade, prestar o exame de ordem, pegar a sua OAB, se inscreva como dativo. Você se inscreve no site da OAB. Hoje tem uma lista, todo ano essa lista ela é refeita, em que você coloca lá as áreas de atuação e as comarcas que você aceita atuar. A partir dessa lista, o seu nome entra para um rol e, de maneira alternada, os juízes da comarca, quando tem uma pessoa que não pode pagar advogado, ele vai nomeando de acordo com essa lista. Alguns anos atrás, a gente não recebia para fazer isso, não recebia nada. Hoje, o Estado paga, às vezes demora um pouco, mas paga. Às vezes você pega processos que dão um trabalho, mas às vezes você faz uma audiência, um processo muito mais simples, e é uma forma de entrar um dinheiro, principalmente no começo, isso ajuda muito. E ajuda sempre, porque você acaba tendo que movimentar as coisas, às vezes precisa de dinheiro para pagar a conta de água, enfim, o escritório gera gastos.
E é bacana fazer isso. Normalmente quando você é nomeado, ou é porque a parte não tem condição de pagar, e isso acontece muito na vara da família, ou é porque a parte está sumida. Casos de citação por edital, e isso é o que mais acontece na vara civil, para as nomeações. E aí uma coisa que a gente observa muito nessas nomeações é uma citação que ela não é válida, ela é uma situação bastante viciada. Então ela tem ali algumas nulidades. Por que eu estou falando disso? Porque normalmente quando há uma citação por edital, esse processo, até o juiz autorizar a citação por edital, ele já demorou um tempo. Porque primeiro se faz várias tentativas de localização da pessoa, para depois autorizar. Então, para ter passado 2 anos, é a coisa mais fácil do mundo, até citar por edital. Aí, você vem e percebe que a citação por edital, ela foi inválida, porque não se esgotou a forma de encontrar a pessoa, e a pessoa estava num lugar super fácil de achar, e você leva o endereço da pessoa. Diante disso, aquela citação, ela não foi válida. E passados 2 anos, às vezes numa situação dessa, você consegue uma prescrição. Porque, demorou 2 anos, ele foi citado, mas se essa citação não for válida, ela não vai produzir os efeitos esperados. Consequentemente, não vai interromper prescrição. Se não vai interromper prescrição, muitas vezes em 1, 2 anos você tem a prescrição do título. E aí a pessoa vai, consequentemente, ser beneficiada. Então, alguns cuidados que você tem que ter, alguma atenção. Eu fui nomeado ontem num processo de Astorga, vi ontem a intimação, e me achei estranho, porque a hora que eu vi o nome do réu, que é para quem eu fui nomeado, eu falei, gente, eu conheço ele, inclusive tenho ele no meu Face. Não somos amigos, mas já conversamos. Ele, inclusive, é formado em Direito, na minha cabeça ele era até advogado. Mas nunca olhei no site da OAB para saber, ele fez faculdade bem depois de mim e tal. Mas eu falei, gente, que estranho. E 2 processos dele, eu fui nomeado, ele como réu, e nos 2 ele não é encontrado. Eu falei, gente, ele está com uma lanchonete em Astorga, postando foto no Facebook todo final de semana do pessoal. Como assim não é achado? Não tem cabimento um negócio desse. E 2 processos de banco contra ele, não é encontrado. Ou alguém está recebendo para dizer que não acha, ou realmente o serviço está muito mal feito, porque não tem explicação, ainda mais numa cidade desse tamanho, como é que você não acha uma pessoa? Então, ali é uma circunstância de que não haveria a menor necessidade de uma citação por edital. Alguns cuidados que precisamos ter, né? Bom, então temos esses efeitos a partir da propositura da ação, né? Os efeitos produzidos a partir da propositura da ação. Artigo 238. O artigo 238 nos define citação. Artigo 238, citação, né? Olha o que fala o artigo 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Importante, aqui é um cuidado terminológico, tá? Na prática, se você pedir para o juiz intimar o réu no momento em que deveria ser citar o réu, isso não vai gerar um prejuízo no seu processo, mas se você estiver diante de uma prova da ordem, isso vai gerar prejuízo na avaliação. Então, quando que eu utilizo o termo citação? Na primeira vez que pessoas são trazidas ao processo. Esse é o primeiro ponto. Citação vai acontecer uma vez em relação a cada pessoa. Porque citar é o ato de cientificar, de dar ciência, de informar. Então o réu ele é citado no sentido de ser informado de que existe um processo contra ele. A partir do instante em que ele é trazido aos autos, ele não é mais citado, ele passa a ser intimado, porque ele já está ciente do que está acontecendo. Então nós aplicamos essa lógica de citação para o réu, para o executado, que é o réu da ação de execução, que você vai estudar em processo civil 3, execução, e você também para o interessado. Quem é o interessado? Alguma ideia? O interessado seria
e você está alugando essa casa. E o interessado, nesse caso, se você for vender a casa, seria o morador que está alugando. Pode ser. Quando a gente pensa na figura do interessado, faça relação com as intervenções de terceiro. A figura do locatário, ele pode participar de uma intervenção de terceiro por meio do chamamento ao processo, por exemplo, e tal, ou até mesmo de uma assistência. Mas aquelas pessoas identificadas lá do artigo 114 do CPC até o 138, começa com assistência e vai até amicus curiae, são terceiros interessados. Se essas pessoas de alguma forma aparecem no processo, são ali indicadas, o juiz, ao trazê-las ao processo, ele o faz por citação. Então esses são os interessados do artigo 238. Quando a gente pensa nas 5 intervenções, somente uma não vai ter isso, que é a figura da assistência. Lembra que o assistente, ele vem voluntariamente, ele não é trazido, né? O detalhe da assistência é esse: o terceiro aparece no processo porque ele quis vir. Todos os demais são trazidos, são indicados e vêm na marra. Então todos eles são citados nesse primeiro momento, depois passam a ser intimados em todas as demais manifestações. Tudo bem? Tranquilo? 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu, do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Bom, a citação é indispensável para a validade do processo, como estabelecido no próprio artigo 239, mas ela acontece em um momento posterior à análise do indeferimento da petição inicial ou da improcedência liminar do pedido. Vamos lá, vamos entender isso. Momentos. Petição inicial é protocolada. Então, se eu quisesse colocar aqui uma linha de tempo, né, da existência de um processo, aqui eu tenho o protocolo da minha petição inicial. Ao receber uma petição inicial, o ato posterior, que deveria ser imediato, mas que nem sempre acontece, muitas vezes já existe uma ordem de serviço determinada pelo magistrado, dizendo o caminho que tem que fazer. Mas, a princípio, o processo deveria ir concluso. O que é ir concluso? Ir para o juiz. Conclusão é enviar para o juiz. Ir concluso, ir para o magistrado. O que o juiz faz aqui? Nesse primeiro ato, aqui ele vai analisar se a petição inicial está apta. Então, ele analisa se a PI ela está apta. Como ele analisa isso? Ele pega a petição inicial e verifica o artigo 319. E aí ele vê, o endereçamento está correto, tem a qualificação completa, muito cuidado hoje em dia, todo mundo esquece de pôr e-mail, por exemplo. Aí vem o juiz e fala, emenda inicial para colocar o e-mail do infeliz. E o telefone também é obrigatório. Oi? O telefone também é obrigatório. Eu acho que o 319 não fala de telefone, aí já é mais as frescuras do juiz, sabe? Mas é porque agora eles estão com esse negócio de citação por WhatsApp, sabe? Intimação por WhatsApp, enfim. Que vai dar um quebra-pau isso ainda. Mas enfim, deixa o pau torar. Intimação por WhatsApp eu acho até razoável, citação eu não concordo. Acho muito, muito arriscado você levar um processo inteiro para pegar uma nulidade lá na frente. Acho muito arriscado, citação. Para intimação acho tranquilo. Mas enfim, lá temos todos os requisitos: causa de pedir, pedido, valor da causa. Está tudo preenchido, tudo certinho? Passou pela primeira análise. E qual é a segunda coisa que o juiz faz? Ele verifica se é caso de improcedência liminar do pedido. Você lembra disso? Improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido, ela está no artigo 332 do CPC. Artigo 332 do CPC. O que é, meus caros, improcedência liminar do pedido? Vamos entender, né? Lembra quando a gente comentou sobre os pressupostos processuais? E a gente falou assim,
Existem os elementos da ação e tem os pressupostos de validade, pressupostos de existência, validade e os pressupostos negativos. Você tem material disso. Vai bater aqui. Ela não traz, E aí, eu comentei com vocês que hoje nós não utilizamos mais o termo condições da ação, apesar de muita gente continuar falando condições da ação. Esse termo condições da ação era um termo do Código de Processo anterior. E ele falava assim: era uma das hipóteses de extinção do processo sem julgamento de mérito. Na época era o artigo 287. E era assim: o juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito quando? O processo lhe faltar quaisquer das condições da ação. E aí ele dizia quais eram: legitimidade de parte, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. Eram as 3 condições da ação do Código anterior. Quando veio para o Código atual, o 485, que é o artigo que julga sem resolução de mérito, sem analisar o pedido, por vícios processuais, ele continua prevendo que é possível a extinção por falta de interesse processual e por legitimidade. E a possibilidade jurídica? Não está mais ali. Foi retirada. E não existe mais esse termo condição da ação. A doutrina não vai falar isso com tanta clareza, mas quando a gente passa a estudar, a gente percebe que essa improcedência liminar do pedido é para onde a possibilidade jurídica do pedido foi parar. Por quê? O que é a possibilidade jurídica do pedido? É uma análise daquilo que eu posso pedir. Existem pedidos que são absolutamente inadmissíveis. Se a gente for parar para pensar em exemplos atuais, o cara lá do super-homem paranaense, que entrou com ação para ser considerado super-homem, aquilo lá é uma palhaçada. Não tem como o judiciário dizer que alguém é o super-homem. Na época do aborto do feto anencéfalo, até termos a primeira decisão do país que reconheceu a possibilidade de abortar o feto anencéfalo, isso aconteceu em Maringá, pelo Miguel Kifuri, hoje desembargador do Tribunal de Justiça. Antes disso, várias mães já tinham tentado abortar a partir de um caso de anencefalia. E tudo morria no início, porque o juiz dizia: não é possível, não há possibilidade jurídica do pedido, eu não posso pedir para abortar fora das hipóteses permissivas pela lei. E tem um sentido. O caso do canabidiol, mesma coisa. Hoje a gente consegue juridicamente pedir o canabidiol, mas antigamente teve mãe quase presa, porque pedia para importar o canabidiol. O Brasil não produzia, agora está produzindo, e pedia para importar, e não autorizavam. Por quê? Porque isso é tráfico. Está lá na portaria da Anvisa, é cannabis, então isso está sendo transportado, nesse caso importado, vai gerar até uma figura internacional. Também uma circunstância de impossibilidade jurídica do pedido. Essa análise antigamente ela existem pedidos que são permitidos, a possibilidade jurídica ela sempre se referiu à permissividade do pedido. Existem pedidos que são permitidos processualmente falando, em que eu posso, não quer dizer que eu vou ganhar, mas eu posso pedir, o processo pode caminhar. E tem pedidos que não tem nem que fazer as pessoas perderem tempo, porque são inadmissíveis. Essa é a análise feita nesse âmbito da possibilidade, mas que não está mais no 485, nunca esteve, mas não foi trazida pelo código anterior. Mas aí foi criado um instituto, lá no 332, que vai falar mais ou menos assim: nas causas que dispensarem a fase instrutória, ou a instrução, o juiz julgará. Olha a colocação do verbo no imperativo: julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. E aí nós temos os incisos, por exemplo, contrariar súmula, enunciado de súmula do STF, ou enunciado de súmula do STJ, entendimento unificado da jurisprudência, enfim.
Nós temos várias circunstâncias ali verificadas no 332 em que, se o pedido trazido pelo autor bate de frente, contraria uma súmula do STF, aí o entendimento é: esse pedido não pode seguir, ele é impossível, no sentido de que ele não é aceito. Então o juiz, liminarmente, ou seja, imediatamente, já julga improcedente a ação. Mas qual é a sacada aqui? E aqui é uma baita de uma sacada. Ele diz: julga improcedente. É um julgamento com resolução de mérito. Antigamente, um caso desse seria sem resolução de mérito. Hoje, nessas circunstâncias, é um julgamento com análise de mérito. E o que isso vai acontecer? A pessoa não pode entrar outra vez, não pode rediscutir. Então eu estou colocando do lado de fora da apreciação jurisdicional essa análise. Então o 332 fala de possibilidade do juiz julgar improcedente de cara. O processo chega e já é julgado improcedente. Até às vezes a gente fala, comentando sobre processo, como define processo? Processo é composto por uma quantidade sucessiva de atos, porque o processo ele não começa e termina no mesmo momento. Existe um caminho longo de ocorrência de várias situações até chegarmos na sentença, exceto aqui. Porque aqui é o caso do processo chegar e morrer, talvez até no mesmo dia, tem juízes rápidos. Então aqui o 332 vai nos apresentar situações em que o juiz pode imediatamente, ao receber a inicial, julgar improcedente a ação. E nisso o réu não vai nem saber do que aconteceu, porque isso acontece antes da citação. Então nesse caso eu nem tenho gasto com citação. Por quê? Porque citação gera custo. Tem despesa de correio, com oficial, diligência, eu nem gasto com isso, não vale a pena, essa é a ideia. Dúvidas? Uma pergunta para vocês, Ok, se eu tenho uma ação, recebi um cliente no escritório e eu verifico que o que ele está buscando bate de frente com uma súmula do STJ, e eu falei: gente, essa situação dele tem uma súmula do STJ que vai contra, então como que eu faço? Tem a situação do 332. Como que, num caso desse, eu posso protocolar um processo e fugir disso aqui? Alguém tem mais sugestão? Pensando praticamente. Se for para fase instrutória. Perfeito. Esse é o ponto. Não se esqueçam que o caput do 332 diz que dispense a fase instrutória. O que é a fase instrutória? É a fase de produção de provas. A improcedência liminar, ela funciona em casos de prova pré-constituída ou em casos de prova documental que já está apresentada nos autos. Se eu demonstro para o juiz que tem necessidade de produzir provas durante o processo, ouvir testemunha, ouvir depoimento pessoal, eu tenho que forçar a produção de provas processuais. Aí eu fujo do 332, ainda que o meu pedido contraria uma súmula do STF, do STJ. Não se esqueça, o caput diz, nas causas que dispensem a fase instrutória. Então é muito importante a gente se atrelar bem a esses detalhes. Então eu tenho que forçar uma necessidade de produção de provas. E tem casos que realmente a gente pensa assim: a súmula. Nem todos os casos são iguais. Existem casos com peculiaridades. E aí vai, de acordo com a competência do profissional, de demonstrar essas peculiaridades para fugir da incidência sumular. Esse é o papel do advogado. Não é mecanismo de ilícito ou imoral, nada disso, muito pelo contrário. Mas é o entendimento de que as pessoas têm necessidades diferentes e realidades diferentes, eu não comentei com vocês isso ainda, mas eu tive uma decisão essa semana e assim foi uma das piores decisões que eu já pude observar em processos meus, assim. Óbvio que a gente não vai falar onde está o processo, porque eu estou criticando a decisão da juíza. Protocolei uma ação, um embargo de terceiro. Então já existia uma ação cobrando uma dívida de um cara. Esse cara,
Essa ação já deve estar correndo há uns 5 anos, em uma outra cidade, não é nem aqui nem em Arapongas. E o cara não paga, não tem bens e tudo mais. Eu sei que o credor indicou um carro, que seria desse cara. Acontece que esse carro já foi vendido pelo devedor há uns 4 anos. E o advogado do autor disse na petição que ele entrava em conluio com o comprador para justamente fraudar, como se fosse ali uma fraude à execução, sabe? Essa era a fala do advogado na petição, ao indicar o veículo. Acontece que isso não é verdade. Esse cara entregou o carro numa garagem e comprou outro. E aí veio uma mulher de Londrina, comprou o carro na garagem, ela ficou com o carro um tempo, vendeu o carro para um cara, aí ela vendeu para o cara, ela entregou o carro numa garagem em Maringá, aí um outro cara comprou esse carro em Maringá, aí esse cara vendeu para um terceiro que mora em Colorado, e o carro estava lá com o terceiro que mora em Colorado, já transferido para esse cara de Colorado, mas o devedor da ação era aquele primeirão. E a juíza, não sei de onde que ela determinou o bloqueio do carro. Mesmo um carro de mais de 4 anos sem estar no nome do cara. E com todo esse histórico, mas determinou o bloqueio na cabeça dela. E uma péssima decisão determinou o bloqueio, diga-se de passagem. Até então eu nem sabia do processo. Quem me procurou foi o cara de Colorado, que comprou o carro por último. Porque o carro está no nome dele, mas veio com bloqueio, porque ele estava com medo de não poder andar com o carro. Porque tem restrição de transferência e tem restrição de circulação. A dele era só bloqueio de transferência. Então falou, não, você pode andar tranquilo, só não vai conseguir passar para frente. Ou você vai passar para frente, mas não vai transferir no documento. Ele não tinha interesse de vender, tinha comprado o carro fazia 1 mês e pouquinho. Então por ele tudo bem. Mas a ideia não é perder o carro por causa de uma dívida de uma pessoa que ele nunca nem viu na vida, né? Então foi feita a manifestação, fiz um pedido de urgência. Primeiro que daí quando chegou na vara, né, do lugar, da cidade, já é uma vara muito lenta. Falei, gente, ela não vai se pronunciar pela liminar nunca, né? Porque passou quase 2 semanas para ela se manifestar sobre a liminar. Aí ela se manifestou, me intimando para apresentar uma declaração de renda, para ela analisar o pedido de justiça gratuita, porque eu pedi justiça gratuita. Mas eu já tinha apresentado. Mas ela queria uma declaração. Aí tá bom. Aí conversei com o cara, ele trabalha, ele aluga brinquedos de festa em Colorado, de festa infantil. É a renda dele e da família, ele, a esposa e 2 filhos. Um cara muito simples, que vive desse negócio de alugar pula-pula, piscina de bolinha para festa infantil. O ponto não está tendo festa infantil, gente. Então o cara está há 1 ano e meio praticamente sem ganhar. Então está numa situação realmente muito difícil. E todo mundo vive dessa renda dele. A esposa não trabalha em outra coisa, os filhos só estudam, são novinhos e tal, e ele vive disso, então está totalmente prejudicada a renda. Mas no ano passado ele me passou, olha, a gente oferia uma renda bruta de aproximadamente 4 mil. Falei, tá bom, 4 mil, tem que pagar tudo da empresa, porque é uma firma individual, pagar todas as despesas de casa. Ora, acaba sendo um dinheiro que vai mesmo para pagar tudo isso com muita facilidade. Ele assinou uma declaração que receberia em média 4 mil reais por mês, mais que é autônomo, profissional liberal, então cada mês é uma coisa, tem mês que dá um pouco mais, tem mês que não dá nem metade disso, enfim. Aí essa semana saiu a decisão dela, que ainda não apreciou a liminar, e nisso já deve fazer uns 2, 3 meses, deferindo parcialmente a justiça gratuita. E aí a decisão, né, dela, que se pronuncia, se manifesta sobre a justiça gratuita, diz o seguinte: para termos um critério objetivo, aqui nessa vara nós temos uma tabela que ela criou, e funciona assim: se a pessoa ganha de 1 a 2 salários mínimos, ela tem 100% de gratuidade. Se ela ganha de 3 a 4, a partir de 2 até 4, 75% de gratuidade. De 4 a 6, ela tem, de 4 a 5, 50% de gratuidade.
E se ela ganhar mais do que 5 ou 6, acho que não tem nada de gratuidade. E ela deixa bem claro, isso é pela renda bruta, não importa os gastos que a pessoa tem. Essa é a tabela que ela criou. Primeiro que, juridicamente, isso é um absurdo, isso é uma palhaçada, a lei não fala isso em lugar nenhum. E outra, eu posso ter uma pessoa que recebe R$4.000 e vive super bem, tem condição de bancar, e eu posso ter uma pessoa que recebe R$4.000 e fica na pindaíba usando um limite todo mês. Cada família tem uma realidade, cada família tem uma situação, então vai depender daquilo que está acontecendo. A ação do canabidiol que eu fiz agora por último em dezembro, a família não ganha mal, só que é uma medicação de quase R$4.000 por mês. Então, assim, uma pessoa pagar R$4.000 por mês de remédio, não é só não ganhar mal, você tem que ganhar muito, sabe? Então ali era uma circunstância em que realmente não tinha a menor condição, mesmo eles não ganhando mal. E aí ela veio com isso, mas além desse absurdo jurídico, a decisão diz o seguinte: como ele disse ganhar R$4.000, ele se insere no segundo grupo, tendo 75% de isenção. Meus caros, matemática, eu sei que o povo do direito não é expert em matemática, mas é meio óbvio, né? 100% não dá para ser mais do que isso. Se eu tenho 75% de isenção, que é o que ela disse expressamente, então eu tenho automaticamente que pagar 25%. O que ela faz no final da decisão? Intime-se o autor para comprovar o pagamento de custas de 75%. Falei, gente, além da decisão juridicamente ser péssima, é matematicamente idiota. Sabe, a pessoa não faz conta. Aí eu fiquei assim, aí eu tenho que ficar perdendo tempo passando raiva para falar assim, ó, fez a conta errada, infeliz. É só 25%, não é 75%, porque eu não vou pagar 75%. Isso se ele não quiser que recorre, né, vara cível e tal. Mas, gente, sabe, qual que é o problema desse tipo de tabelamento, dessas regrinhas prontas? E até mesmo do 332. Se for para aplicar cegamente essas coisas, eu não preciso de juiz. Vai ser muito mais rápido e barato um sistema que faça essa aplicação. Sim, é muito objetivo. Exato. Não precisa analisar o caso da pessoa. Exato, e assim, e aí a vida não é isso. Então é um absurdo você pensar que um magistrado está fazendo uma palhaçada dessa e achando que é isso aí, achando que está certo. Mas e além, existe uma terceira crítica minha sobre isso, que se tiver que recorrer, aí vai do cliente, né? Acho que é importante apontar. Poxa, é uma petição inicial com uma liminar, uma tutela de urgência. Ao demorar tudo isso e não falar sobre a liminar, porque ela disse, depois do pagamento de custas, eu apreciaria a liminar. Ou seja, é mais importante pagar as custas do que apreciar a liminar. Liminar que ela pode revogar depois. Ou seja, qual é a preocupação? Sabe, analisa a liminar, indefere, não tem problema. Depois a gente discute se vai pagar ou não vai pagar custas. O mais importante é a liminar. Mas não entende, né? Assim, coisas que você vai enfrentar aos montes na prática, tá? Você vai enfrentar muito isso. E é isso que eu acho legal do processo, porque os livros do direito material, principalmente, nunca vão falar isso. Porque isso não existe na teoria. Na teoria tudo funciona, tudo dá certo na teoria. O devedor vai pagar, sabe? Aí vai na prática, a coisa não é desse jeito. E aí existem as peripécias processuais para tentar retirar ali algum tipo de pagamento. Isso tem um critério bem bacana em torno disso. Das citações, vamos dar uma olhada no 244, artigo 244, que são situações em que não se fará citação. 244, não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito. Jovem, você destaca isso se tiver no código ou no material. Por quê? Porque é aqui que reside algumas pegadinhas de prova, principalmente concurso. O 244 não nos diz situações em que as pessoas jamais serão citadas, porque às vezes o problema vai te falar o seguinte: é um caso de liminar. Se for um caso de urgência, essas pessoas serão citadas, porque é isso que quer dizer, salvo para evitar perecimento do direito. Então isso tem que dizer para você o seguinte: se
houver risco de perecimento, essa galera toda vai ser citada, independente de estar nessa situação, tá? Aqui é regra geral. Primeira situação, de quem estiver participando de ato de culto religioso. Se a pessoa está lá na igreja, ela não deve ser incomodada no seu momento de culto para ser citado. Aqui ele fala de citação, mas nem para ser intimado, para nada. Culto, nomenclatura genérica para qualquer ato de cunho religioso. E não é religião exclusivamente cristã, liberdade religiosa, direito fundamental, é preservada em qualquer circunstância. Ela está numa roda de macumba, deixa terminar, depois ele vai ser citado. Simples assim. Então pode ser missa, pode ser culto, pode ser qualquer coisa, sessão mesa branca, enfim, qualquer coisa, espera terminar, depois a pessoa é citada ou intimada. Inciso 2, de cônjuge, companheiro ou qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Então, aqui é uma impossibilidade em razão do luto. Pensa, né? A pessoa já está triste porque morreu alguém, ainda fica sabendo que tem um processo contra ela. Você fica piorando a situação ali. Então a ideia é respeito ao luto da pessoa. Linha reta, não há limite. Então, se o tataravô está vivo, ele não pode ser citado. Então, o limite previsto pela lei é colateral, segundo grau. Linha reta, não há limite. Aí é o limite do expectativa de vida mesmo, tá? Mas só colateral até segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Muita atenção para o inciso 3. É claro que a doutrina e a jurisprudência depois resolveram, mas note como essa redação ficou ruim, que ele diz dos noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Mas perceba, ele não fala no dia do casamento, sendo que no anterior ele fala no dia do velório. Aí você podia falar assim, mas se o casamento é religioso, mas nem todo mundo casa no religioso. Se a pessoa está casando no civil, aí eu não posso 3 dias depois, mas no dia do casamento eu posso citar? Você não tem cabimento. Se eu fosse ver pela legislação, eu posso citar no dia do casamento, porque ele não fala absolutamente nada disso. Isso aqui é uma falha de redação legislativa, porque não tem cabimento eu ter que esperar 3 dias depois de casado e no dia poder citar. 4, do doente enquanto grave o seu estado. Pessoal, quando a gente pensa nessa figura do doente, esse é um critério que ele é um pouco mais subjetivo, mesmo porque isso poderia ser utilizado por um devedor que queira fugir do processo, porque todo mundo sabe que não é nem um pouco difícil conseguir atestado médico aqui nesse país, né? Então a pessoa consegue dizer que está doente com muita facilidade. Então, em alguns casos, o juiz pode exigir a comprovação da doença, inclusive nomear algum perito, algum médico para fazer uma análise. Isso pode ser questionado, tá? A não ser que seja uma situação muito rápida, momentânea. Então a pessoa fez momentaneamente uma cirurgia, então por uma semana ele está impossibilitado, tá tudo certo, diferente. Agora, a pessoa disse que ela está num caso muito severo de câncer, por exemplo. Se for esperar muitas vezes o tratamento passar, talvez não vai passar. E aí, a pessoa não pode ser citada? Ela não pode ser citada se ela estiver doente, se o estado for grave. Não é só estar doente. Se ela estiver com uma doença grave, mas o seu estado for um estado de ok, ela pode ser citada. Não confunda doença grave com estado grave. A pessoa pode estar com uma doença grave, mas se ela estiver bem, controlado, ela pode ser citada, tá? Muita atenção nesse ponto. 245, artigo 245, não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la, né? Aqui é o caso do oficial ir até a casa do réu, no caso, e perceber que o réu está mentalmente impossibilitado de receber. Ele vai certificar e descrever tudo o que ele fez, mas isso também pode ser objeto de questionamento, porque senão também é muito fácil, né? Vai no réu, o réu se finge doido, começa a quebrar um monte de coisa, e aí? Não vai ser citado? O processo não vai andar? Não.
vai ser oportunizado que ele apresente um laudo médico, tudo isso pode ser discutido. Os parágrafos vão trazer essa situação. E se for realmente verificado que ele não tem condição, aí é nomeado um curador, um responsável, e esse curador vai receber a citação. Então o processo vai caminhar, tá? Mesmo se ele não tiver sido interditado ainda, porque às vezes o cara está mentalmente incapaz e já foi interditado, aí não vai ter essa dificuldade, já tem a pessoa para receber a citação. É que a gente não vê com facilidade interdição. Você vai ver algumas no NPJ. Vocês ainda não chegaram na fase do NPJ, mas existem algumas interdições do NPJ. Mas é difícil, muito difícil. Normalmente a gente vê interdição com pessoas com patrimônio. Porque daí os filhos, enfim, tem uma preocupação com o que a pessoa vai fazer com o patrimônio. Agora, quando a pessoa é uma pessoa pobre, vai interditar para quê? O máximo que ela vai fazer, não tem nada para perder, sabe? Se ela fizer alguma cagada. Então aí a gente acaba não vendo muita interdição, mesmo na prática. Mas é uma ação que acontece. Bom, e aí a gente viu a impossibilidade de citação. Como que a citação é feita? Artigo 246. 246. Então, citação. Ela pode ser feita por correio. Citação por correio é por AR. AR, aviso de recebimento. É muito comum. Muito comum mesmo. Aqui eu não sei se vocês sabem, mas como que funciona essa citação por correio? Primeiro tem que ser por AR. AR hoje você consegue emitir no site do correio. Você acessa lá o site, você preenche o AR e imprime ele já pronto. Ou você vai no correio e pega o AR, que é um negócio meio laranjinha assim, parece uma cartolina, que vem com cola dos dois lados, você copia e destaca, e esse AR volta para quem mandou a carta, para comprovar que chegou. Então aqui, né, tem aquele negócio eu nunca sei o nome dessas coisas trabalhistas, mas tem um treco que o sindicato pega uma parte do salário das pessoas todo ano. Acho que é reversão salarial que chama. E aí, se você não quer que ele desconte, você envia uma carta de oposição, dizendo, não quero que desconte do meu salário. E tem que ser uma por ano. Eles não aceitam uma, não quero que você desconte nunca. Se eu quiser, eu falo que eu quero. Não, o de Londrina, que é o nosso, exige que todo ano você manda. Então, todo ano eu faço a carta e mando para Londrina. No AR. Porque daí eu tenho que trazer o AR aqui na faculdade, para a faculdade não descontar do meu salário. Que é para comprovar que a pessoa recebeu. Quem mandou a AR? Vamos perceber. Juizado. Quem manda o AR no juizado é o próprio fórum, o próprio juizado. O fórum banca esse envio do AR. É grátis, né? Vara civil. Aqui tem duas regras. Se o processo tiver gratuidade, é o fórum que manda. O fórum que manda. Se não tiver gratuidade, quem tem que enviar é o advogado. É a parte. E aí o que tem de gente que perde esse tempo, às vezes acabou de se formar, só atua em juizado, acha que vara civil eles vão mandar sempre. Se não tiver justiça gratuita, vai ser feita a carta da citação. Vai estar lá no fórum, no cartório para você buscar, para o advogado buscar. Você vai lá no cartório, pega a carta, você monta, coloca no envelope, faz o AR, envia, volta para você e você, advogado, apresenta esse AR no processo. Então, muito cuidado com isso, porque é super comum as pessoas acharem que sempre o fórum vai mandar, e não é assim. Isso se for carta. Se for por oficial de justiça, que é o próximo, se não tiver justiça gratuita, primeiro você paga a guia de custa, que já era no site do tribunal, depois o oficial cumpre a determinação. Então, faço votos que você não atue só em causas com justiça gratuita. E aí tem que tomar esse cuidado com as citações, com as intimações, com o recolhimento das custas processuais. Muita atenção para isso. Então, primeira forma de citação é a citação pelo correio, feita por AR. Segunda forma é a citação feita por oficial de justiça. Bom, no AR nós temos a carta de citação.
Porque é uma carta mesmo, vai no envelope, certinho, como todo mundo conhece. Quando é o oficial que cita ou intima, né? Como que é o nome desse documento que o oficial usa? Pode ser um mandado de citação, mandado de citação, e pode ser uma carta precatória. Vamos lá. O que é um mandado de citação? Essa é a única diferença daqui, daí não vai pelo correio. Então o pessoal lá do fórum faz, é o mesmo termo, só que inclusive o documento é igualzinho. Só que lá no título, em vez de estar escrito carta de citação, vai estar escrito mandado de citação. E aí a entrega para o oficial de justiça e ele vai no endereço que está no mandado e cumpre. Intima, cita, enfim. E carta precatória? O que é isso? Quando está fora do território do juiz? Beleza, é nesse sentido mesmo. A carta precatória é uma carta de comunicação entre comarcas. Porque o oficial de justiça, jovem, ele sempre está aderido a um território, a uma comarca. Então o oficial de justiça de Apucarana, ele cumpre intimações em Apucarana. Se o réu morar em Londrina, o oficial daqui não vai para Londrina para cumprir. Aí tem que ser por carta. Mas e se não deu certo por carta? O processo está aqui. Vamos imaginar que tenha 3 réus, um réu é de Londrina. O processo está aqui. Eu tenho que citar esse réu de Londrina. O oficial daqui não vai para Londrina. Mandei carta, o correio devolveu a carta dizendo ausente. Daí o carteiro vai lá, chama 3 vezes, se não encontrar, ele devolve a carta inteira e marca atrás, ausente, ele carimba. Não consegui citar. Preciso citar o cara. O que eu faço? Carta precatória. Como que funciona essa carta precatória? Vamos imaginar, a vara civil de Apucarana manda essa carta precatória para a comarca de Londrina. Chegando em Londrina, o distribuidor vai enviar para uma das, eu não sei se lá são 10 varas cíveis, 9, vai para uma das varas cíveis essa carta. E aí a vara civil que receber essa carta daqui vai pegar a carta e falar, bom, temos que intimar uma pessoa. Aí o cartório de Londrina vai entregar essa carta para o oficial de justiça de Londrina para que ele cumpra. Então a carta precatória é como se fosse um mandado para ser cumprido em outra comarca. Então quando a gente tem essa necessidade de fazer citações ou intimações em comarca diversa, se a carta pelo correio não dá certo, que às vezes não dá, a gente faz uso da carta precatória. Tudo bem? Entendeu mesmo isso? Então é uma comunicação entre comarcas. Então, comarca daqui manda, por exemplo, a comarca de São Paulo, para que um oficial de São Paulo cumpra a intimação, porque o oficial daqui não vai lá para São Paulo. Tá? Tem uma regra do código que diz que nas comarcas contíguas o oficial pode fazer as intimações ou citações. O que é comarca contígua? As comarcas do ladinho. Então o juiz daqui, vamos imaginar que o réu é de Arapongas. O juiz daqui pode determinar que o oficial de Apucarana vá para Arapongas cumprir, porque é comarca contígua, é comarca do lado. Eles detestam, ficam putos, mas isso pode acontecer, porque às vezes você pega a comarca que não vai. Então teve uma época em Astorga que foi a única vez que eu vi um oficial de justiça ser exonerado. Ele era concursado da época de oficial de justiça mesmo, porque hoje não tem mais concurso para oficial de justiça, né? É tudo técnico, concurso para técnico do judiciário, e aí eles fazem um curso para oficial e tem um acréscimo no salário para ser oficial. Mas esse cara, ele era da época do concurso para oficial de justiça. Ele veio de uma outra cidade, de Capanema, era onde ele estava, e veio transferido para Astorga. E assim, não cumpria. Chegou a segurar mandado sem cumprir 6, 7, 8 meses. Aí chegava no dia da audiência, devolvia, nem tinha ido lá, falando que não encontrou, e todo mundo sabia que a pessoa estava lá.
E isso começou a gerar vários processos disciplinares, vários processos administrativos, vários. E ele começou a ser suspenso, começou a ser punido. E olha que eu me lembro, tinha pelo menos uns 7 processos disciplinares contra ele. E assim, um cara bacana, filho pequeno, assim, muito sem juízo. Eu realmente acho que ele acreditou que nunca ia acontecer. Sabe aquela ideia de que eu sou funcionário público e não serei demitido? Rodou. Foi afastado primeiro e aí acabou perdendo o cargo por decisão do Tribunal de Justiça. Contratou advogado, ingressou com ação no tribunal para ser recolocado no cargo, não conseguiu, perdeu o cargo. E aí ele não cumpria nem aquelas coisas de Astorga. Mas por que eu estou falando isso? Porque todo mundo sabia na época que Astorga era um lugar que travava, para citar. Porque a gente tinha na época 2 oficiais. Um já aposentou, trabalhou acho que uns 40 anos lá na comarca. Era esse que aposentou e o que foi demitido, não foi exonerado. A gente sabia que se pegasse o gaúcho, né, que é o que aposentou, ele ia cumprir. Agora, se caísse na mão do outro, ia travar. E aí algumas pessoas de comarcas do lado, Jaguapitã, né, uma galera do lado, quando via que precisava intimar alguém em Astorga e o correio não dava certo, para evitar correr o risco de uma precatória que caísse na mão desse oficial enrolado, eles pediam que o oficial da cidade fosse para Astorga, porque era do lado, sabe? Então às vezes acontece isso. O problema é quando não dá. Então, por exemplo, São Paulo, uma carta precatória em São Paulo, ela costuma demorar de 1 a 2 anos para ser cumprida. Então, quando vai para São Paulo capital. Então, assim, é muito demorado. Mas aí não tem o que fazer, porque não tem como você querer que o oficial daqui vá para São Paulo. Então, ou você torce muito para dar certo a carta, ou se não der, você vai ter que ter consciência que o seu processo vai travar. Pelo menos 1 ano, 1 ano e meio. Fácil. Só para conseguir intimar alguém lá. Ou então considere, realmente é tão importante intimar essa criatura, que às vezes, se não for o réu, é claro que se for o réu não tem o que fazer. Mas porque às vezes é uma testemunha, enfim, deixa fora. A não ser que for muito indispensável, porque o negócio trava. Além da carta precatória, já aproveitar que eu estou falando disso, mas aí não é oficial de justiça, né? Nós temos a carta rogatória. O que é carta rogatória? Já ouviram falar? Quando é fora do território nacional. Perfeito, quando vai para outro país. Carta rogatória é quando, ainda mais hoje, que o mundo está cada vez mais pequeno, né? Quando vai para fora do país, aí a gente tem a figura da carta rogatória. E aí você senta e dorme mesmo, porque o processo vai terminar. Porque na verdade o próprio processo para fazer uma carta rogatória já é muito demorado. Porque ela tem que ser traduzida, aí é traduzida por um juramentado, né, por um funcionário juramentado. Não tem tradutor juramentado aqui na nossa região. Se a gente precisasse mandar para algum lugar, não tem ninguém no fórum que é tradutor juramentado. Aí vai ter que ver, se não tiver, vai ter que mandar para o Ministério de Relações Internacionais, Relações Exteriores, para ser traduzido. Tem que verificar o procedimento legislativo legal do outro país. Aí você envia para o outro país. Chegou lá no outro país, vai ser distribuído. A gente não sabe se é um país que a coisa é rápida ou é devagar. Às vezes dá sorte, mas vai que é um país que é meio travadinho também. Aí eles cumprem, devolvem, aí volta para o Brasil. Tem que traduzir de novo para o português. Então, além de ser um processo caro, né? Se tiver justiça gratuita, não. Mas nunca vi na prática carta rogatória. Nunca vi. Todas as vezes, e já trabalhei em processos que a parte foi para fora do país. Mas em todas as vezes eles deixavam algum representante, sabe? Deixavam uma procuração para alguém, daí a gente conseguia com os próprios representantes da pessoa. Agora da pessoa aí não deixar ninguém, assim, nunca nem vi um processo aqui na nossa região que tenha tido carta rogatória. Nunca vi, não. Bom, depois do correio oficial de justiça. 3, pelo escrivão. Ainda no 246, né? Entenda escrivão como um cartorário, né?
Qual é essa terceira hipótese? Aqui é o caso da pessoa aparecer no fórum para fazer qualquer outra coisa. E aí, alguém do cartório fala: tem um processo contra a pessoa que acabou de passar aqui. Ainda não mandei a citação, vou pegar a assinatura aqui com ele. Agora, isso é a citação feita pelo cara do cartório, pelo escrivão, chefe de secretaria, enfim, o estagiário, seja quem for. Acontece bastante, principalmente em cidade pequena, porque daí todo mundo conhece todo mundo, né? Então aí a pessoa vai lá para ser testemunha de alguém em um outro processo. E aí, ao chegar no fórum, a pessoa fala: tem um processo contra você, eu vi esses dias e tal. E aí já leva para a pessoa assinar e receber a citação. 4. Por edital. Quando que eu tenho a citação por edital? Quando a parte se encontra, o réu, né, se encontra em local incerto e não sabido. Citação por edital é quando o réu se encontrar em local incerto e não sabido. Réu se encontrar em local incerto e não sabido. Claro que não basta, pessoal, genericamente eu dizer isso. A citação por edital, ela não é a primeira opção. Então, por mais que a minha petição inicial diga: o réu está em local incerto e não sabido, se faz uma primeira tentativa de localizá-lo, mandando ofício para banco, ofício para a Justiça Eleitoral, enfim, para órgãos públicos, para ver se consegue localizar ele. Primeiro é a tentativa. Então, só se nada deu certo, realmente não sei onde ele se encontra, aí a gente vai para a citação por edital. Tá? E o último inciso do 246 fala sobre meio eletrônico, conforme regulamentado em lei, né? Hoje, quando a parte tem lá o e-mail cadastrado, algumas pessoas já estão defendendo uma citação por e-mail. Agora tem essa onda da citação por WhatsApp e tal. Acho complicado, honestamente acho complicado. Apesar que no e-mail você tem aquela forma de quando a pessoa abrir o e-mail você recebe, né? Só que a pessoa pode não abrir. Ainda mais ver lá, intimação. Deixa lá, não abre, e aí? Então é complicado. E o WhatsApp, um monte de gente também deixa para não aparecer, né? Acaba sendo difícil você controlar se a pessoa foi citada ou não foi citada. Mas enfim, vai que surge algum outro meio eletrônico mais seguro também, isso pode ser regulamentado a qualquer momento. Curiosamente, o 246, ele não falou, ele deixou uma de fora. Alguém lembra qual ficou de fora? Falta uma aqui. E deve ter sido um esquecimento, porque não tem explicação por que ficou de fora. Citação por hora certa. Note aí, citação por hora certa. Essa ficou faltando. Não existe nesse dispositivo. Ela tem no código, mas não no 246. Citação por hora certa. O que é a citação por hora certa? Jovem, aqui é o seguinte, lembra que a regra é a citação ser pessoal. Eu sei onde o réu mora, eu sei que ele está ali, mas ele está se escondendo. Sabe, ele está se escondendo. Então, o oficial vai lá, e citação por hora certa é feita por oficial. Vou puxar mais um aqui. O oficial também faz citação por hora certa. Estou esquecendo aqui, vamos pôr. Citação por hora certa. Então, o oficial ele vai lá na casa da pessoa. A mãe fala, ele não está. Aí ele volta no outro dia. No dia seguinte, o oficial volta no outro dia. A mãe fala, não está. Aí na terceira vez, ele vai falar para ela o seguinte: eu vou estar aqui, dia tal, tal hora. Ele estando ou não estando, ele será considerado citado. Isso é citação por hora certa. Então, faz-se uma tentativa, duas tentativas para encontrá-lo.
Se não foi possível encontrar, mas eu sei que ele mora lá, aí faz a citação para a hora certa. Tá? O oficial que vai marcar, estarei aqui tal dia e tal hora, e ele será dado por citado de qualquer maneira. Tá? Isso acontece. E no trabalho? Pode? Mas nem quem trabalha em lugar público, por exemplo, na prefeitura, não pode, né? Mas não que haja uma proibição, sabe? A gente tem algumas limitações de citação, claro que dependendo da atividade, por uma questão de bom senso e tal. Tenta-se evitar fazer a citação no trabalho, mas existem casos que é a única maneira de encontrar a pessoa, de citar a pessoa, sabe? Então, não gerando para a pessoa ali alguma... fazendo ela passar um vexame e tudo mais, um constrangimento, perfeito, não vejo tanto problema de se fazer a citação num ambiente público. Me lembro de processos em que funcionários públicos de Iguaraçu, uma cidade pequenininha, depois de Astorga, foram citados na prefeitura e tal, sem grandes problemas em relação a isso. Vai muito da forma como se conduz essa citação, tá? Mas é sempre muito complicado que ela aconteça no trabalho, porque a pessoa fica envergonhada e tudo mais, né? Mas eu me lembro de uma situação, um processo de alimentos, em que ele realmente fugia. E o processo de nomeação e assim, advogar na área da família eu gosto, mas é muito pesado. Esses dias eu peguei uma ação, aquela que eu comentei com vocês da paternidade afetiva. Ele conseguiu pegar o filho no final de semana para ficar com ele e tal, foi autorizado, mas por um acaso, e é muito engraçado isso, ele foi meu aluno, esse cara, e a irmã do réu é minha aluna. Eu não sabia, não tinha como saber. E aí ela tinha meu contato. Quando ela ficou sabendo desse processo, que eu era o advogado dele, ela me ligou, mas xingou tanto o autor, tanto. E assim, porque a pessoa fica com raiva, mas eu posso fazer o quê? Sabe, ela ficou muito brava, não comigo, mas com a situação, né? Mas está estudando direito, supera, né? Tem que entender. Porque fulano não vale nada, não sei o quê. A discussão, os problemas que vocês têm entre vocês, entre família, isso não é discutido no processo, né? A questão é o bem da criança. E você mesmo está me falando que a criança é um amor de pessoinha. E quem criou essa criança foi ele. Não foi seu irmão que criou essa criança. Seu irmão nem se fez presente. Então, alguma coisa ele acertou. Ele conseguiu o pedido só para o fim de semana? Só para o fim de semana, por enquanto. Era o que eu imaginava que ia acontecer mesmo. Mas todo final de semana, então acaba sendo um tempo interessante. Talvez dê um acordo aí mais para frente, vamos ver como que se desdobra. Mas, no dia que eu contei, porque aí foi aniversário do pequenininho, do mais novinho, domingo. E aí ele estava desesperado, porque queria pegar o filho para passar o aniversário com o menorzinho, né? Que sente muita falta do irmão. Nossa, mas ficou emocionado quando contou e tal. Então tem essa parte muito bonita da advocacia da família, mas tem a outra que é muito pesada. E teve esse caso do rapaz que fugia. Ele tinha 2 filhos de uma outra pessoa e tinha uma filha com essa menina que veio para mim, né, por essa forma de nomeação. E ele não ajudava em absolutamente nada e ninguém sabia onde ele estava. Mudava de cidade o tempo todo, mudava de trabalho. A gente descobriu que ele estava trabalhando em Londrina, depois de dar muita coisa, de muito trabalho. Eles conversavam por WhatsApp, eu conversei com ele muito tempo por WhatsApp, até que eu acabei bloqueando, porque daí ele começou a ficar meio irritado, porque vinha sempre com a mesma história, de que eu tive uma vida difícil, eu não tenho dinheiro, mas eu fiz vários prints do Facebook dele e coloquei no processo. Em pescaria, na academia, no rodeio de Astorga, sabe? Assim, vários prints, assim. Então, assim, não tem dinheiro para pagar a pensão, mas eu tenho dinheiro para festar, sabe? Para tirar foto bebendo com os amigos e tal. É sempre assim. E nisso, ele dizia, mandava áudio para ela, e ela me mandava, me xingando. Nossa, enfim, de incompetente para cima. Tá bravo. Beleza. Descobrimos que ele trabalhava em Londrina, ele é caminhoneiro, numa empresa de transporte.
mandamos uma carta precatória, o oficial foi lá, mas um oficial muito ruim de serviço, porque chegou lá, ele não está aqui na sede, está em outro lugar, então vai lá. Não, o oficial certificou, disseram que ele não estava nesse local, estava trabalhando em outro lugar, e devolveu. Foi uma palhaçada. E nessa situação, daí foi onde eu pedi, faça a citação por hora certa. Já que ele não está lá, então que o oficial marque, tal lugar. E o juiz determinou, faça a citação por hora certa. E foi muito sorte, porque daí o oficial fez a citação por hora certa e, na semana ele foi demitido. Mas deu tempo de citar. Mas e quem disse que achava ele depois? Ainda mais porque ele tinha sido citado, que ele não falava onde ele estava, ninguém descobria. Foi decretado prisão, mas ninguém sabia onde ele estava. E sumido. Enfim, aí uma hora acho que ele percebeu que foi nomeado uma advogada para ele, porque passou o prazo e ele não contestou, aquela coisa toda. E aí a advogada conversava com ele e aí a gente conseguiu fazer um acordo, ele está pagando pensão. Mas eu me lembro que foi muito difícil, porque daí nesse período ele se converteu, virou uma pessoa religiosa. Aí ele postava como o divino, e eu acredito nisso, mas então muda a postura, né? Mas como o divino tinha transformado a vida dele, ele chegou a me dizer num áudio que não teria problema se ele fosse preso, porque se ele fosse preso, ele ia evangelizar os presos, era porque Deus queria ele na cadeia. Eu fiquei com ódio tão grande, eu falei, gente, eu faço questão de ver essa pessoa presa, para ver o quanto ele vai ser missionário na cadeia, sabe? Missionário na cadeia, mas pagar pensão. Exato, sabe? Não entende que tem que pagar pensão para a filha, mas não, tem que ser você luz na vida das pessoas, mas na minha vida deixa eu passar necessidade. Enfim, coisas que acontecem, né, que estão aí ao nosso redor. Gente, é complicado. Pessoal, nós vamos parar por aqui, voltamos na próxima aula com suspensão do processo. Deixa eu interromper a gravação. Até mais.